O assunto que repercutiu bastante neste início de semana aqui em Chapecó foram os casos de estupro e a violência contra a mulher. Com ela, as imagens de câmera de monitoramento que flagraram a questão das vítimas, a Polícia Militar conseguiu prender o suspeito. E para conversar um pouquinho mais sobre isso, nós recebemos a psicóloga Giane Gemely Wilton, isso? Wiltgen. Nossa, esse sobrenome não foi fácil hoje, hein? Não. Seja muito bem-vindo ao Ver Mais, obrigada pela sua participação. Obrigada, falar um pouquinho sobre esses traumas, como que funciona o primeiro atendimento a uma vítima, ou deveria funcionar, né? O primeiro atendimento de uma vítima de estupro. Sim. Então, Diana, realmente a questão do estupro, da violência sexual, ela é considerada os maiores traumas, né, nessa área. Claro que a gente não tem um medidor de dor, né, a gente costuma dizer isso como terapeuta. E cada um sente a dor e o trauma a seu modo. Mas realmente os traumas sexuais, como eles envolvem toda a questão assim, que o nosso corpo é a nossa morada, é muito representante do que eu sou, do que eu vivo e tal, né? Então, está junto, né? Está junto do que nós entendemos como personalidade e como a nossa própria pessoa. Então, acaba que todo o trauma que envolve a sexualidade, que envolve o corpo, é um trauma muito grande que tem consequências muito negativas. Você perguntou primeiros atendimentos. Não sei como está a rede pública, né, nem em Chapecó, nem na região. Eu sei que tem agora pelo menos a delegacia apropriada para o atendimento da mulher que sofre esse tipo de violência, mas com certeza deveria ser o mais rápido possível o atendimento. A gente chama até de estresse pós-traumático, né, que é até 48 horas após um trauma como esse, a pessoa deveria já estar em atendimento psicoterápico para que ela possa elaborar melhor esse trauma que aconteceu. Não sei nem se dá para falar melhor, né? Quero dizer que é realmente necessário quanto antes a pessoa comece o atendimento de psicoterapia. Tá certo, a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências, mas quem está em casa e tem alguma dúvida sobre esse primeiro atendimento, sobre como funciona um pós-trauma desse tamanho, né, doutora? Pode mandar a pergunta para 8405-2073, a gente espera a sua participação. Essas consequências, quais são as... De maneira geral, as principais, né? Isso, então, Diana, de maneira geral, as principais consequências, ela tem uma diferença apenas, que eu acho que vale a pena a gente falar, Diana, da violência sexual por pessoa estranha e da violência sexual por pessoa conhecida, né? Ou familiar. Então, a gente sabe, como sexóloga, que 80% das vezes que acontecem crimes sexuais, que antigamente se chamava abuso sexual, e também é importante que o público saiba que a gente está trabalhando para a modificação desse termo, porque abuso é todo uso excessivo de alguma coisa, né? Então, muitas vezes os ofensores sexuais, eles justificavam na justiça que eles não abusaram sexualmente de alguém, eles apenas bulinaram, eles apenas passaram a mão, eles apenas usaram. E aí a gente fala, não importa, né? Não precisa ser um abuso para ser um crime. Então, o termo melhor que a gente tem usado hoje em dia, minha professora sexóloga Maria Cristina Werner, do Rio de Janeiro, foi quem cunhou essa mudança do termo, de mudança de abuso sexual para ofensa sexual. Então, a ofensa sexual, ela tem essas duas variações muito grandes, a com pessoa conhecida e familiar e a pessoa estranha. A diferença básica é que com pessoa estranha, como foi essa questão dos crimes que aconteceram aqui na região, né, é que a pessoa fica com receio da própria rua, né? Então, entrar no carro, estar sozinha em qualquer lugar, ela fica com medo porque a ofensa pode vir de qualquer lugar, né? Nesse caso era um taxista, né? Então fica um pânico realmente, ela pode desenvolver a própria síndrome do pânico, a não querer sair de casa, não querer ficar sozinha mais em lugar nenhum, porque aconteceu com uma pessoa estranha que a pessoa não imagina que iria acontecer, né? Então, essa é uma consequência, digamos, diferente de quando a ofensa sexual acontece com pessoa próxima. Então, com pessoas próximas, são pessoas que geralmente daí são crianças, adolescentes, e que são vítimas, a maioria das vezes, mulheres, sexo feminino, melhor dizendo, e que aí as consequências são insegurança, baixa valia, né? O amor próprio fica no chinelo, como a gente diz, a pessoa não confia em ninguém, a pessoa não se acha confiável para alguém, ela não se acha merecedora de uma relação que vale a pena. Então, muitas vezes essas pessoas acabam se envolvendo em situações e relacionamentos abusivos, que a gente fala no sentido de pessoas tóxicas, pessoas que desprezam, que são desprezadas, né? Então, elas acabam, às vezes, tendo esse tipo de parceiro. Mas insegurança, baixa estima,
medo, nojo principalmente do próprio corpo, e culpa, dá para dizer que são as principais consequências de alguém que sofre uma ofensa sexual. E infelizmente a gente sabe que a maioria dos casos acontece dentro de casa, né? Até mesmo mulheres casadas, né, sofrem esse abuso e muitas vezes ficam caladas, sofrem essa ofensa sexual, né? Sim, a gente tem assim, em torno, tanto no Brasil como no mundo, mas o Brasil é uma questão muito séria, assim. A gente realmente acredita que fica em torno de 80% dos casos de crimes sexuais, eles acontecerem no seio familiar e com pessoas próximas às crianças e adolescentes, né? E não acontece só à noite, que, como muitas vezes, né, Diana, as pessoas cuidam de onde seus filhos e filhas vão dormir, mas eu volto a dizer, eu atendi mais de 4.000 pessoas, eu não sei quantas dessas pessoas sofreram ofensas sexuais, como o passar a mão, o olhar, um colo malicioso, um sexo oral, muitas outras formas além do estupro, né? Que deixam marcas por toda a vida. E aí que vem a importância da psicoterapia e a importância de técnicas que a própria psicologia, né, foi desenvolvendo para a ajuda dos traumas, assim. Então, antigamente a gente tinha a hipnose, né, que realmente a hipnose regressiva para traumas, ela tem um efeito terapêutico muito bom. Eu sou habilitada a usar essa técnica no consultório. E agora está vindo para o Brasil uma técnica americana muito interessante para traumas chamada EMDR. É uma técnica através da movimentação dos olhos, do relaxamento, enfim, tem todo um protocolo a ser feito, mas essa técnica tem se mostrado muito eficaz para traumas, especialmente traumas sexuais, né? Agora a gente fala mais da mulher, obviamente, que é o maior número, são os maiores casos, mas os homens também sofrem dessa violência. O trauma é diferente, as consequências são diferentes para homens que sofrem estupro e mulheres que sofrem estupro? Então, Diana, muito boa essa tua pergunta. Olha só que interessante. O sexo masculino sofre menos violência, mas ele sofre quando menino ou no máximo adolescente ou pré-adolescente. Você dificilmente escuta falar, eu até hoje nunca ouvi falar de um caso de violência sexual contra um homem adulto, a não ser que ele seja homossexual e aí por uma questão homofóbica, né? Sim. De crime por ser gay, não por ser homem. Mas os meninos que sofrem ofensa sexual, eles apresentam sintomas bem parecidos com as meninas. E é uma crença importante também falar, Diana, que eu também tinha essa visão, que eu acho que muitos telespectadores podem ter, de que o ofensor sexual, né, antigo abusador sexual, ele teria sofrido abuso sexual na infância e por isso ele se torna um ofensor. Isso não procede, por uma simples questão matemática. 80% das mulheres são as atingidas por crimes sexuais e 95% dos homens são ofensores. Os ofensores são homens. Então, é por isso que não procede essa hipótese que as pessoas às vezes têm. Que a pessoa, menino, né, por exemplo, que foi ofendido, se torna um ofensor quando cresce. Ele pode até se tornar, mas é muito raro, porque é raro, inclusive, é mais difícil acontecer com os meninos. E é muito mais raro mulheres ofensoras sexuais, né? Tem muita coisa para desmistificar sobre esse assunto, né? Falando um pouquinho sobre a rotina após esse trauma. Como que a pessoa volta para sua rotina? Muitas vezes nem volta, né? Para muitas coisas, emprego, como a gente havia comentado, sair de casa, se sente insegura. Como que acontece tudo Relacionamentos, né? Nesse momento, eu sempre falo para as vítimas, assim, que procurem muito, aos poucos, voltar à sua rotina, porque quanto mais elas se afastarem da rotina, mais difícil fica voltar a ter uma vida, entre aspas, normal, né? Claro que o trauma nunca será esquecido, mas como todo trauma na vida da gente, ou a gente aprende a lidar com ele de uma forma que ele nos faça menos mal, ou ele vai continuar atuando em nós para sempre, né? Acaba dominando, né? Então eu acho que é muito importante a rede, eu falo muito para as vítimas nessa hora, assim, quem é a tua rede de apoio, né, de familiares e amigos confiáveis, que te deem apoio, que te deem colo, que você perceba que tem pessoas boas no mundo, porque nessa visão de uma pessoa estranha ter um crime, fazer um crime sexual, ou qualquer crime, né, como a própria facada, ou o que for, né, a violência. A violência doméstica como um todo também, né? Verdade. Então, a pessoa fica achando que o mundo é mau, né, que todos são do mal, que ninguém é confiável. Eu falo, não.
vamos ver aqui qual das pessoas na sua rede que você acha que você pode continuar confiando, que são pessoas que querem bem, que vão te apoiar nesse momento. E buscar o apoio dessas pessoas, porque é fundamental você sentir acolhido, né? Às vezes a pessoa até não quer falar sobre o que aconteceu, mas ela precisa sentir que tem um ouvido ali que possa ouvir, ela precisa sentir que tem um abraço, que tem um apoio, que ela continua sendo a mesma pessoa, né? Voltar a sentir a segurança, né? É, a segurança. Construir de novo essa segurança. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre esse